Olá, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Nós vemos assim uma natureza desenhada de uma forma magistral, de uma forma incrivelmente uníssona, incrivelmente tranquila na sua forma de existir. Veja bem, as coisas acontecem numa harmonia tal que você fica pasmo quando você começa a observar. Tá? Nós vemos ali, por exemplo, que uma pessoa só pode andar em conjunto com outra se houver entre eles acordo. Não existe outro meio. Não existe um meio de você andar comigo se não tivermos um acordo nós dois. Nós vemos que quando o leão ruge no bosque, é porque ele pegou uma presa. Ele não rugirá sem que ele tenha pego a presa. E o leãozinho, filhotinho dele, lá no covil, somente se levantará de lá se o leão rugir no bosque anunciando que pegou a presa. Se o leão mais velho não pegou a presa, o leãozinho não vai se levantar. Ele não virá ao encontro do leão mais velho, do pai, de jeito nenhum. Outra coisa, você pode observar que uma ave, ela jamais cairá em um laço se não houver sido armado esse laço. Tá? Ela dificilmente ela cai numa armadilha que não tenha sido armada, uma armadilha. Ela consegue sair de cada sufoco, tal, porque ela é desenhada, pensada de forma tão magistral que ela consegue superar a nossa capacidade de raciocínio. É como se ela tivesse capacidade própria de raciocínio, como se ela tivesse condição própria de se sair dos mais distintos problemas. Ela escapa do predador, às vezes, de forma que se diz, meu Deus, como é que ela conseguiu aquilo? Tá? Agora, se houver uma armadilha, aí sim, aí ela possivelmente poderá cair. Né? Outra coisa, uma vez que você coloca o laço, né, faz a armadilha, você pode ver que quando ele levanta é porque ele pegou a presa. Tá? Bom, outra coisa, antigamente tinha um hábito de que havia os atalaias em volta da cidade e eles andavam com uma trombeta. E quando soava aquela trombeta, o povo todo estremecia, o povo todo ficava em estado de alerta. Por quê? Porque eles sabiam que aquela trombeta só tocava em caso de extrema necessidade. Entendeu? Então, quer dizer, não havia motivo para ela tocar de outra forma. Então, então, quando o povo ouvia aquela trombeta, é porque realmente estava havendo alguma coisa. Mas tem uma coisa que a gente não se atenta tão facilmente, né? Que nada acontece sem a autorização do Deus vivo. Nada acontece. Mas a gente não se atenta a isso porque nós, na verdade, vivemos querendo, tentando, buscando uma forma de fazer com que passe desapercebido que temos uma origem. E essa origem é Deus. Que viemos de um pensamento e esse pensamento proveio de Deus. Quer dizer, nós tentamos, digamos, de certa forma, negar isso. Constantemente nós fazemos isso. Por isso que a gente não percebe que tudo o que acontece, acontece porque Deus o permitiu. Nada vai acontecer, nenhum mal te sobrevirá, sem que o Senhor o tenha feito, o tenha permitido. Tá? Então, veja, isso é muito importante a gente observar isso por esse ponto de vista, por esse aspecto.
tá? Lembrando de que ele nunca fará coisa alguma, ele, Deus, nunca fará coisa alguma, sem primeiro revelar tudo aos seus servos, os profetas. Tá? Então, nós temos que ter isso em mente, claro nas nossas mentes, porque esse é o nosso Deus. E essa é a sua voz. A voz dele é o agir, é o interagir da natureza entre si. É quando nós dois conseguimos caminhar um com o outro, sabendo que a unidade, enfim. Eu vou ler uma palavra aqui que diz assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Livro de Amós, capítulo 3, versículos 1 a 15. Trata do castigo contra a maldade de Israel. E nós vemos aqui claramente que quando o Senhor falar, então profetizaremos. E somente nesse momento profetizaremos, porque então estaremos sendo boca de Deus na terra. Não abra tua boca sem que Deus a tenha aberto antes para ti. Não fale o que Deus não falou, para que não caia sobre tua cabeça o peso dessa palavra que não foi dita por Deus e que você ousa colocá-la na boca do Senhor. Lembre sempre que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. Lembre-se que Deus poderá permitir aos seus inimigos cercar a tua terra, derrubar a tua fortaleza e os teus castelos serem saqueados.
não porque ele queira o teu mal, senão porque ele queira ensinar-te alguma coisa. Porque ele jamais vai fazer algo que seja inútil. Jamais haverá algo que não tenha necessidade, como muitos dizem, disto não preciso. Ora, se Deus fez, é porque faz falta à tua vida. Pense nisso.